Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar uns minutinhos aí o pessoal que vai entrando para a gente poder dar início aí à nossa live de hoje com o nosso convidado especial, o Henrique Hermann, do escritório Hermann, para a gente poder falar um pouquinho sobre os impactos trabalhistas e o reflexo no futuro, né? E os reflexos no futuro das relações de trabalho. Um tema aí super relevante, preocupante, fundamental, né? Que vai trazer aí pra gente alguns insights, algumas discussões. Deixa eu chamar aqui o Henrique. Henrique, tu já tá por aí? Oi, pessoal, boa tarde, tudo bom? Deixa eu ver se eu consigo chamar aqui o Henrique. Henrique. A gente sempre tem um delay aqui, né, nas mensagens. Então, não sei se o Henrique já entrou e eu não vi. Boa tarde. Deixa eu falar aqui com o Henrique. Estamos tentando nos achar aqui na tecnologia. Já vamos iniciar. Vou pedir para vocês mais um minutinho. Legal, pessoal, que bom que vocês estão aí para a gente poder conversar um pouquinho, falar sobre os impactos trabalhistas e o futuro nas relações de trabalho. Estão me ouvindo bem? Isso é bem importante. A Fábio, o Jorge, o Vinícius. Legal, que bom que vocês estão aí, que bom que vocês estão me ouvindo bem. Eu só estou aguardando o Henrique entrar para a gente poder iniciar, que o Henrique aí é o nosso convidado e ele é o especialista aí no assunto, que vai poder nos agregar aí um pouco mais de informação e insights. Que bom. Legal, recebi o feedback aí que vocês estão me ouvindo bem. Eu só preciso encontrar o Henrique aqui no Instagram. Entrou! Henrique. Beleza. O Henrique tá aqui. Henrique, pede aí uma permissão para eu te colocar aí na nossa live, pra gente poder iniciar. Eu vi ali que o Henrique entrou. Legal. Ótimo.
Estamos aguardando o Henrique, conectando. Oi, Oi, tudo bem? tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Conseguimos. Pois é, quem não é nativo digital, às vezes é um pouco mais difícil essas tecnologias. Não tem Vamos lá. problema. Legal. Henrique, então, primeiro quero te agradecer muito por ter aceitado aí o nosso convite. Acho que esse é um tema fundamental aí. O nosso público, ele é basicamente o RH e, de qualquer forma, todas as empresas e as pessoas estão aí preocupadas com esse novo momento aí que a gente está vivendo. Então, a ideia é a gente poder trocar um pouquinho, assim, poder te ouvir enquanto especialista aí em relação às questões trabalhistas, mas a gente poder falar um pouco também sobre o futuro das relações de trabalho e aí eu podendo contribuir um pouquinho com o que eu venho assistindo de webinars de pessoas que falam sobre como é que vai ser o futuro do trabalho, sobre o que eu penso sobre isso também um pouco, enfim, para a gente poder trocar aí um pouquinho. Beleza. Obrigado aí o convite, o teu, da Carolina, de todo o pessoal da Grow. É sempre um prazer fazer qualquer coisa envolvido com vocês. Sou um admirador do que vocês fazem, não só como a atividade fim de vocês, mas também a maneira como vocês se posicionam. Tenho acompanhado aí o desafio de vocês também em superar as dificuldades que todo mundo está passando agora. A gente tem que aprender com exemplos bons como os de vocês. Aí, parabéns e obrigado pelo convite. Legal. Quando tu me fez o convite, a gente trocou alguma ideia sobre a forma que a gente poderia abordar esse assunto que é tão nervoso para o RH em especial, mas no final das contas acaba atingindo todo mundo em todas as empresas, em qualquer nível, do mais baixo até o mais graduado. Eu sugeri que fosse mais um bate-papo e analisando mais a vida real, né? A visão prática do que tem acontecido, de alguns exemplos legais que a gente tem visto aí de como as empresas estão conseguindo sair dessas dificuldades. Tentar fugir um pouco do juridiquês, daquela linguagem chata de advogado, e quem me conhece sabe que eu gosto de fugir desse tipo de abordagem, então fiz mais ou menos uma reflexão sobre algumas questões legais para a gente comentar hoje. E eu vou contando algumas coisas, tu vai contando também a experiência que vocês da Growway têm tido também em contato direto com bastante gente da área de RH aí que acaba sendo o pessoal que tem que manter a calma de toda a empresa, né? Com Porque certeza. tem que manter a calma do chefe, tem que manter a calma de todas as pessoas pelas quais o RH é responsável, né? Então, vocês têm que, da área de RH, que tem que funcionar aí mais como psicólogo até, do que propriamente como empregados de uma área qualquer aí. Uhum, sem dúvida. Então, eu pensei em algumas questões a abordar, a começar primeiro pela questão do home office, que tem sido a melhor alternativa para continuar trabalhando sem maiores percalços, sem maiores dificuldades. Já era uma realidade de muitos países desenvolvidos há muitos anos e com a reforma trabalhista, a nossa legislação passou a prever essa possibilidade, né? Basicamente, se incluiu no artigo 62 da CLT, que é o mesmo artigo que trata da jornada externa e do cargo de confiança, e se incluiu mais um inciso, que é o do teletrabalho, como a gente chama em bom português, essa possibilidade de uma forma de trabalho em que não se aplicam as regras de horário de trabalho em geral. Então, o empregado ele passa a trabalhar preponderantemente fora do ambiente de escritório, normalmente na sua casa, e não se aplica a ele nenhuma regra, nenhum controle de horário, não tem direito a hora extra, e basicamente acaba sendo uma modalidade bastante diferente de trabalho, naquele sentido de que as pessoas têm que se adaptar, né? É difícil. Uhum. Eu costumo brincar que a pessoa que inventou o tal do home office nunca passou por uma pandemia e também não tinha filhos em casa, né? Então, não é uma situação fácil. Eu, particularmente, eu tenho 2 filhos pequenos que demandam muita atenção e é no horário que eles querem, não é nos horários que a gente quer, né? Então, muita gente tem passado por essa dificuldade.
E Mas a Henrique, gente deixa eu te fazer uma pergunta. Antes da pandemia aí, que obrigou todos nós a estar em home office, tu já vendo esse movimento de home office ou ele ainda era muito tímido? era de uma maneira bastante tímida. A gente via em uma maneira mais acelerada em empresas que têm matriz ou até filial em países mais desenvolvidos, Estados Unidos e Europa, que é uma prática bastante comum que eles já vinham tendo há bastante tempo. E as empresas aqui sempre arranjavam alguma desculpa para não utilizar desse artifício, né? Seja o Uhum. pessoal do TI, de grandes bancos, grandes corporações que têm um cuidado legítimo até com a segurança da informação, que o pessoal da área de TI de argumento cair muito facilmente agora com essa necessidade, até imposição Uhum. dos governos de que as pessoas fiquem em casa, né? Quem não tem atividade essencial ou tem que parar de sua atividade ou dar um jeito de trabalhar com a sua força de trabalho nas casas dos empregados, a gente viu esse tipo de argumento caindo por terra, né? Que é possível, sim, é evidente que dá trabalho, gera um custo para as empresas, mas é possível que as pessoas consigam trabalhar em casa e também se tinha aquele outro tipo de argumento que a produtividade supostamente cairia, né, do trabalho em escritório, passando a trabalhar em casa. Até gostaria de contar um pouco da nossa experiência. A gente, logo no início da quarentena, a gente se reuniu numa manhã de segunda-feira e definiu que todo mundo ia ser colocado em home office. No final daquele mesmo dia, estava todo mundo trabalhando em home office. Foi uma semana difícil de adaptação por essas questões pessoais de cada um. O judiciário também começou a trabalhar com juízes, assessores e servidores em geral em casa, a maior parte deles. E nessa primeira semana eles também diminuíram bastante o ritmo de trabalho. Mas na semana seguinte, tanto eles no judiciário, com decisões, despachos em geral, começaram a retomar, aprenderam a trabalhar dessa maneira, se organizaram, cada um com a sua peculiaridade, e retomaram o mesmo nível de produtividade e qualidade que eles tinham antes. Consequentemente, a gente também teve que se adaptar a isso, a gente também teve esse período de pelo menos uma semana para aprender a trabalhar dessa maneira. E a gente conseguiu depois também igualar, melhorar a qualidade do nosso trabalho. Então, a gente viu que rapidamente as empresas conseguiram colocar empregados. Assim o fizeram. Alô? Alô? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Acho que a internet deve ter tido algum problema ali. Tá. Então, rapidamente as empresas conseguiram se adaptar, tanto os entes públicos quanto as empresas, os escritórios, e todo mundo que conseguia basicamente fazer prestação de serviços, né? Evidentemente que tem a dificuldade de implementar esse tipo de trabalho em indústrias e em outros tipos de atividades, comércio, bares e restaurantes, que o atendimento necessariamente tem que ser presencial ou com a entrega ou a venda de algum produto. Então, basicamente, a gente viu que hoje em dia o que era uma exceção era muito tímido, como tu mencionou. É uma praxe, as pessoas estão repensando, os donos, gestores estão pensando até em deixar isso como uma prática pós-pandemia, né? Eu acho que esse é um dos ganhos que a gente vai ter. A gente, inclusive, está pensando que a gente tem várias estruturas, talvez todas elas não sejam necessárias, né? Então, a gente viu que depois daquela adaptação inicial e observando o que a legislação determina, que é o empregador dar o suporte, todas as condições para que os empregados consigam continuar trabalhando normalmente em casa, a coisa mais ou menos se estabilizou, né? Uhum. O que eu tenho ouvido alguns especialistas questionando se acreditam que o teletrabalho vai continuar. Então, isso é uma possibilidade grande, porque tem se visto aí, ao mesmo tempo que tem alguns desafios, e eu acho que um dos grandes desafios está muito relacionado à confiança.
ao quanto a gente confia na nossa equipe, o quanto que a gente confia nas pessoas trabalhando em teletrabalho, o quanto que a gente tem que ter uma gestão focada em resultado, porque é só com uma gestão focada em resultado que a gente passa a ter maior confiança. Então, eu acho que esse foi sempre um dos grandes desafios do teletrabalho. Talvez por isso, além da TI, questões de segurança, né? Toda a questão de a gente confiar, e por aí entra também toda a necessidade de cada vez mais a gente realmente, daí entrando um pouco dentro da minha especialidade, a gente ter a gestão de talentos, né? A gente poder realmente ter as pessoas certas trabalhando conosco e, consequentemente, confiando nelas e acreditando, né, na gestão por resultados, porque a partir daí o teletrabalho ele realmente se torna uma realidade e traz benefícios como economia de tempo, né, tempo que a gente perde se deslocando muitas vezes, né, já tem índices aí de diminuição de poluição, entre outros índices aí que tem se visto de ganhos, né? Porque sempre dentro de uma crise existem oportunidades, tem um lado ruim, obviamente, mas a gente também tem que poder tirar aí fazer desse limão uma limonada e também ver aí o que a gente pode aprender, né? Toda crise é uma oportunidade de aprendizado. E eu acho que passa muito por aí a gente entender os ganhos. A própria questão que tu colocou sobre as crianças, né? A gente está vivendo uma pandemia, as crianças também não estão podendo ir à escola. Mas à medida que isso também se normalizar, as crianças vão estar indo à escola e tu vai poder trabalhar em casa sem que a criança esteja ali, né? E Isso. ao mesmo tempo, mesmo as crianças em casa, partir depois que passou esse período de adaptação que tu mesmo mencionou, parece que se cria também uma consciência de todas as partes, e incluindo as crianças. Claro que crianças muito pequenas é mais difícil, de que existe, cada um tem o seu espaço, né? E os limites, né, do espaço de cada um, e a gente vai conseguindo criar de certa forma, não ainda de forma ideal, mas a gente consegue, de alguma forma, organizar, então, esses espaços para que a gente possa trabalhar. Tanto que tu está aí, conseguindo fazer essa live, teus filhos estão com alguém, enfim, tu organizou isso, e eu da mesma forma, né? Então eu acho que também tem toda essa questão que agora, mais ainda, além do teletrabalho já ter os seus próprios desafios, tem eles ainda incrementados pela pandemia. Então a gente também tem que poder pensar no teletrabalho sem pandemia, que também muda bastante, porque o problema da pandemia também é a gente perder a nossa liberdade, né, de ir e vir. Porque uma É. coisa é eu escolher, outra coisa é eu ser obrigada a. E é legal tu usar o termo confiança, porque nós, advogados trabalhistas, na academia, na faculdade, a gente aprende, talvez na primeira aula de direito do trabalho, que a confiança é a principal característica de uma relação de emprego. Só que na prática, depois, quando a gente vai trabalhar em alguma empresa, ou seja como gestor, ou seja como subordinado, ou a gente tem o nosso próprio negócio, a gente vê que acaba tendo aquela luta de classes, que é um contra o outro, em muitas empresas. Óbvio que isso vem melhorando ao longo dos anos e das décadas, que existe uma nova geração vindo por aí, uma nova forma de trabalhar, mas a gente sempre acaba enfrentando, na prática, uma realidade diferente, que a confiança não é uma característica tão forte mesmo. Uhum. Agora a gente está vendo que sem ela a gente não consegue sequer manter o nível de qualidade do trabalho que a gente mantinha dentro do escritório, muitas empresas estão conseguindo até melhorar a qualidade da entrega por fatores como tu mencionou, que é a questão do tempo, que se perdia muito tempo em deslocamento. A gente que é advogado ou vai fazer audiência ou vai em alguma reunião em algum cliente, em Porto Alegre, por exemplo, para ir alguém que tem escritório na Carlos Gomes e tem que ir na justiça lá na Praia de Belas, demora um dia normal, 40 minutos para ir, 40 para voltar, é 1h20 que tu poderia estar dentro do escritório, ou vai numa reunião num cliente do outro lado da cidade, demora 2 horas no total, tu poderia estar dentro do escritório, melhorando a entrega que tu já faz para o teu cliente, ou entregando mais coisas que antes tu não conseguia entregar pela falta de tempo, né? E são desafios mesmos que está todo mundo tendo que superar. E nessa linha da confiança ainda, caminha junto a questão da informação, né? De como transita a informação para tu manter essa qualidade à distância.
por isso essa enxurrada de plataformas tecnológicas em que as pessoas, cada dia eu me surpreendo com uma nova que eu não conhecia, funciona tão bem ou melhor quanto a que eu usei no dia anterior, com várias possibilidades, todo mundo com a internet agora super bem funcionando e acaba não tendo prejuízo nenhum. Não tem prejuízo. Se tu tivesse presencialmente, tu ia fazer as mesmas coisas que tu está fazendo numa reunião à distância através dessas plataformas, né? Tem algumas profissões, a nossa, por exemplo, que é muito atrasada, tradicional, que ainda, talvez, a questão do olho no olho, do aperto de mão, né, de estar na mesma mesa que um cliente ou que alguma outra pessoa ajude, mas isso vai se perder ao longo do tempo. A tecnologia está para nos ajudar, né? E ela, nessa hora, eu acho que está nos ajudando bastante. Então, aprendendo a trabalhar, fazendo bastante reunião para suprir aquela ausência do colega do lado que a gente cutuca com o cotovelo, dizendo, vem cá, me diz uma coisa, já passou por essa experiência aqui, me dá uma dica aqui que eu faço nesse meu caso aqui. Se a gente for mais presente virtualmente, a gente vai conseguir suprir esse inicial prejuízo. Afastamento, né? Sim. Eu ouvi ontem um especialista, um VP da PepsiCo, falando sobre a questão da humanização e da aproximação ao mesmo tempo que estamos distantes, quanto mais próximos, por vezes, parece que a gente está entrando dentro da casa das pessoas, de alguma forma, vendo a família, muitas vezes, onde aparecem, às vezes, os filhos, enfim, e a gente aprendendo até a lidar com isso, com as inconstâncias e levando isso numa boa, porque isso não tira mérito de ninguém. E ele trouxe uma analogia, assim, quantas vezes a gente chega numa reunião, num prédio, vai subir no elevador e as pessoas estão cada uma no seu celular, no seu mundo, e tu sequer olhou para a cara da pessoa que estava ali, né? Então, assim, muitas vezes tu tá presente, só que, na verdade, tu nem sabe quem estava dentro do elevador junto contigo. E hoje, em função da gente precisar nos aproximar pelo distanciamento, a gente está criando, apesar da distância, uma coisa mais humana. É isso que vem se falando bastante, assim, da questão das relações mais próximas, as pessoas mais preocupadas umas com as outras, querendo saber como é que as pessoas estão, fazendo ligações, querendo saber se está tudo bem. Então, toda a questão de muito de se colocar no lugar do outro mesmo, da empatia, da real preocupação de que as pessoas estejam bem e buscando de alguma forma o relacionamento humano, né? E vem a famosa palavra da moda, da tal da empatia, né? Antes, gestores que são nossos chefes imediatos nos clientes, por exemplo, que são super exigentes, super rígidos, inflexíveis. Agora, quando a gente participa de uma vídeo com eles e tem uma criança chorando do lado, os caras estão compreendendo. Não só porque vai ter que ser assim, mas também porque muitas vezes ele também está com uma criança do lado dele chorando, né? Então, está sendo legal essa experiência aí, e talvez isso fique como um legado positivo depois, sempre se colocar no lugar do interlocutor, porque nem sempre as coisas vão andar bem ou não vão andar como a gente imagina, né? E há alguns outros legados positivos ou negativos de tudo isso, né? As pessoas vão efetivamente repensar a questão da estrutura. Talvez não seja necessária uma estrutura tão grande, porque muitas vezes a gente está todo mundo junto dentro de um escritório e ninguém se fala, né? Manda um e-mail pro cara que está do teu lado para perguntar uma coisa e ele te responde por e-mail ou WhatsApp. Então, para que ter estrutura se já não funciona? Se é só o fato de estar junto, não tem necessidade, né? Consequentemente, um custo menor da estrutura e custo menor para um dono de negócios representa um lucro maior ou mais dinheiro à disposição para poder investir na própria equipe, né? Ou para distribuir como remuneração, ou para investir em treinamento, em qualificação profissional e pessoal, e superar aquelas dificuldades como o engajamento da equipe e deixar as pessoas mais alinhadas com o nosso propósito, né? E efeito negativo vai ser o mercado imobiliário, que fatalmente já vinha sofrendo uma crise bem grande, aí, com muita loja para vender e para alugar. Agora vai aumentar mais ainda, não tem a menor dúvida. É ruim para esse mercado, mas tem alguma razão de existir, né? Vão ter que parar de construir loja, como vinham construindo de uma maneira enlouquecida.
E aí, Henrique, eu fiquei pensando, né? Já li em algumas pessoas questionando e me questiono também, né? Há pouco tempo a gente tem participado de vários eventos, por exemplo, no WeWork, né? Que é um lugar fantástico, que a Grow muitas vezes vislumbrando tá lá também. E agora a gente fica pensando, né? Será? Porque a gente sabe hoje o custo por cabeça, per capita, para tu estar num ambiente como esse, né? Então, Yeah. assim, claro, toda a troca, todas as possibilidades que isso traz, imensuráveis, obviamente, mas dentro dessa linha do que tu trouxesse, né? Como é que será que vão ficar esses negócios também, né? No momento que a gente está se permitindo pensar sobre isso e vivendo de fato essa experiência, porque a vivência que realmente nos possibilita entender o que é o significado, né? Do coworking Então, talvez faça sentido. Nós temos uma posição de trabalho na Oca, ali no Moinho de Vento. Talvez faça sentido ter uma posição como nós, que é de presença estratégica, mas não só para manter relacionamento comercial, mas especialmente para aprender com as empresas que estão ali. A gente tem casos muito claros que em pouco tempo que a gente entrou ali, a gente começou a se relacionar com empresas que não tinham nada a ver com o nosso negócio e nos ensinaram coisas que a gente incorporou na nossa operação e nos alavancaram para atingir alguns uhum. sonhos que a gente sequer imaginava, sabe? Então, Então a nesse estratégia vai passar talvez muito mais faça. por aí. Mas, por exemplo, tem empresas que colocam 20, 30 pessoas dentro de coworking, que eu nunca consegui entender a lógica financeira disso, porque não vale a pena, é muito mais barato tu locar uma estrutura menor e que vai funcionar igual, não vai ter o ganho, talvez, dessa troca de experiência. Mas, do ponto de vista financeiro, ter 20 ou 30 pessoas no coworking, eu não consigo entender como é viável um projeto desses, mas uma presença para troca de experiências, como a gente tem sido válida, mas não adianta levar, hoje em Porto Alegre nós somos 25 pessoas, se for 25 pessoas para lá vai dar mais de 20 mil reais de custo. Uhum, E o custo do nosso escritório hoje, das duas salas que a gente tem, é 8 mil reais. Nunca vai fechar essa conta para mim. perfeito. Né? Legal. Então, é muito legal essa experiência que a gente está passando. A gente está passando por uma ótima oportunidade para quebrar paradigmas que, para a gente que atua na área trabalhista, especialmente defendendo empresas, é muito caro. Né? Aquela questão da luta de classes, que vem desde a Revolução Industrial, que foi reforçada muito na época da CLT Getúlio Vargas, e mais recentemente nessa bipolaridade política que ou tu é de direita, Bolsonaro, ou tu é de esquerda, do Lula, tu não tem a chance, né? A gente é taxado de um Uhum, lado ou de outro. Não tem a chance uhum. de não escolher nenhum dos dois, que na minha opinião são péssimos. Mas a gente está com uma excelente oportunidade agora, de que está todo mundo passando por dificuldade, de superar esse tipo de distanciamento, né? Que é um contra o outro, é o empregado contra o empregador. Na justiça do trabalho, Tu vê essa tenta isso. preocupação dos teus clientes, assim, como é que tu tem recebido, assim, a manifestação dos teus clientes em relação a essas questões? Tanto de clientes quanto de amigos que têm empresas, eu Uhum, tenho notado que se um não ajudar o outro, não vão passar por essa dificuldade, né? uhum, A maior parte dos nossos clientes acabam sendo atividades essenciais. Então, elas, além de não paralisarem sua operação, nas primeiras semanas ali, aumentou até a quantidade de trabalho delas. uhum, Empresas de telecomunicações, até todo mundo ser realocado em casa, readaptando o plano de internet ou botando o que não tinha, teve muito trabalho. Agora as coisas voltaram à normalidade e estão andando num patamar anterior, né? Mas empresas como bares e restaurantes, comércio, que fecharam e não é a teleentrega da refeição, que eu vi casos que em uma semana conseguiram só 20 reais de teleentrega, que não mantém negócio nenhum. Se não tiver a compreensão do empregado, por passar por esse momento agora, e com a demora dos nossos governantes de publicar medidas provisórias para ajudar, a gente viu casos como o Madeiro, por exemplo, que não esperou medida provisória nenhuma e já despediu centenas de pessoas, né? Pegou muito mal, inclusive, para a marca. E esse é o momento de um ter empatia pelo outro. O empregado não vai continuar tendo emprego se o empregador não sobreviver. O empregador não adianta sobreviver se as pessoas forem saindo ou sendo desligadas na volta. Não vai ser fácil, né? Vocês do RH
especialmente sabem a dificuldade que é encontrar pessoas adequadas ao teu negócio, treinar, o que se gasta de energia, de tempo, né? Não é uma coisa assim que todo mundo queira fazer toda hora. Então, esse é o momento agora das pessoas pararem com essa visão de estar de um lado ou de outro, que está todo mundo no mesmo barco, né? Uhum. E a gente vinha naquela coisa da cooperação, da empatia de muito tempo já, de anos. Vocês da RH vêm fomentando essa ideia há muito tempo, mas outras áreas vêm com essa ideia há muito pouco tempo e agora sedimentou isso. Essa é a hora de efetivamente tornar o discurso em prática, né? Só fazendo um comentário em relação a isso, e depois eu queria ver se tu poderia falar um pouquinho sobre essas novas MPs que surgiram para tentar dar conta um pouco aí de possíveis não desligamentos, que eu acho que isso é bem importante, as medidas provisórias que o governo trouxe aí como possibilidade. Mas eu queria falar um pouco sobre essa relação do empregado-empregador, que tu comentou, que eu acho bem importante. Eu fico pensando aqui o que a gente estava vendo acontecer, né? Hoje, cada vez mais as empresas e os novos funcionários numa relação muito de escolha, né? Se passou daquele período onde a empresa era quem mandava e escolhia, eu quero esse, e eu estou numa posição mais confortável, a gente estava vivendo muito uma questão de que assim, o candidato também está escolhendo a empresa para trabalhar, né? E aí as empresas fazendo toda uma movimentação de branding, de atração, para que dessa forma atrair os melhores talentos. Eu não acho que a gente vai perder isso, porque eu acho que isso é fundamental sempre, que as empresas tenham um branding atraente para que isso atraia as pessoas que se identifiquem com ela e atraia os melhores talentos. Mas eu tenho uma preocupação do quanto essa relação pode ficar um pouco afetada no sentido de que as pessoas, por insegurança e pelo excesso de desemprego, vão acabar se acomodando nas empresas e não mais estando nas empresas por se identificar, por gostar. E aí eu estou com um pouco de receio que essa relação volte um pouquinho para trás de como ela foi antes, de que a empresa num patamar onde ela está um pouco mais confortável, porque ela está ofertando um emprego e o emprego tão escasso. Não que não estava havendo desemprego, porque a gente sabe dos índices de desemprego, mas a gente sabe que estava, sim, tendo dificuldade de encontrar talentos em algumas posições. E eu acho que isso vai dar uma mexida no mercado, assim, é algo que eu venho me preocupando um pouco, assim, porque as pessoas precisam de segurança, o excesso de desemprego e, consequentemente, um receio de que como é que vai ficar essa relação que vinha num caminho que eu estava achando muito positivo, de que realmente as pessoas têm que trabalhar aonde elas se identificam, elas têm que ter prazer no trabalho. E eu tenho medo que se perca isso, sabe? Todo mundo vai ter que se reinventar agora, né? Aprender a trabalhar de novo. O mundo é diferente, o mundo está diferente já, a economia também. Além da falta de emprego, vão surgir novas oportunidades, ou algumas que estavam surgindo vão ficar paradas um tempo. O grande desafio, como bem observado por ti, vai ser o pessoal da RH entender como identificar, porque vocês têm dois clientes, né? Um que é a empresa que está contratando, mas vocês do RH também querem fazer com que as pessoas que estão procurando emprego achem uma posição para que possam sustentar a si e a sua família, né? Vão ter que fazer novos métodos de entrevista, novas dinâmicas. Ninguém vai sair impune dessa transformação mundial, né? Todo mundo vai ter que aprender uma maneira diferente de trabalhar. Entrando já na questão legal, o que tem se falado bastante é a última MP, aquela que falava da possibilidade de suspensão do contrato de trabalho ou da redução proporcional da jornada e do salário, né? Como um país como o nosso é pródigo em insegurança, a gente teve não só a demora do governo, do presidente em editar essas medidas provisórias, mas quando ela veio, logo em seguida já foi ajuizada uma ação no STF, daí teve uma liminar do Lewandowski
dando uma interpretação um pouco mais benéfica aos empregados, na visão do STF, porque antes se exigia, na medida provisória, que essa suspensão fosse feita através de um acordo individual, na maioria dos casos, e comunicado ao Ministério da Economia. Veio o STF nessa liminar do Lewandowski e disse que, além do Ministério da Economia, os sindicatos deveriam ser comunicados, né? Até fica aqui já uma dica, antes de ser esclarecida essa questão, que foi só uma liminar ainda, vai ser analisada pelo plenário do STF no dia 16, se eu não me engano, fica a sugestão de comunicação por e-mail para o sindicato e também com uma carta registrada para que não digam depois que o e-mail não existia ou que não receberam, né? Daí veio um embargo de declaração da Advocacia Geral da União e o Lewandowski emitiu nova decisão, mas ela também não é clara e o governo tentou dar uma interpretação que para mim não é a que o Lewandowski deu, para mim não alterou a decisão inicial dele e continua no atual estágio tendo que ser notificado o sindicato. Mas, repito, vai ser analisado pelo plenário e todos os ministros do STF e por maioria vai se decidir o que vai ser feito ou não. Então, como sempre no Brasil, aguardem as cenas dos próximos capítulos, né? A gente tem tempo, né? Não tem problema. É verdade. Está todo mundo em casa sem fazer nada. Tá bem tranquilo. Ninguém está preocupado. E o que eu tenho visto, porque nós temos os mais variados setores, né? Bares, restaurantes e comércio, que são ramos muito capilarizados, tem muita empresa. Os sindicatos não vão dar conta de entrar em contato com as empresas e tentar fazer um acordo coletivo. E a decisão do Lewandowski diz que se eles forem comunicados no sindicato e ficarem inertes, fica valendo o acordo individual do empregado. Mas tem empresas, ramos em que há poucas empresas, como operadoras de telecomunicações, por exemplo, que são muito poucas, né? É muito fácil para os sindicatos entrar em contato e eventualmente barrar esse tipo de iniciativa de fazer o acordo individual com os empregados de suspensão ou de redução da jornada. Já soube de notícias que em São Paulo que sindicatos já estavam começando a exigir uma espécie de pedágio para poder validar esses acordos individuais, né? Então o ambiente está muito inseguro, como não poderia ser diferente. O Brasil já é inseguro naturalmente numa pandemia, fica mais ainda. Então a orientação que a gente tem dado é de aguardar a decisão do STF no dia 16 para verificar essa questão do sindicato. Enquanto isso, comuniquem por e-mail e com carta registrada, depois de fazer o acordo individual com seus empregados, né? Mas, Henrique, uma pergunta de leiga. Se é que tu sabe, né? Qual é a preocupação do sindicato? Porque até onde eu entendi, não existem grandes perdas, né? É uma alternativa aí para tentar ajudar ambas as partes, pelo que eu entendi, tanto o empresário quanto o empregado. Então, eu queria entender, se é que tu sabe, por que o sindicato é contra isso? Inclusive, depois da decisão do STF, a presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que é a autoridade máxima da nossa área, ela disse que não via ilegalidade e inconstitucionalidade nenhuma na medida provisória, primeiro pela característica absurdamente excepcional do momento, mas também porque existia compensação que o empregado, com a suspensão, com a redução, vai receber um auxílio do governo para tentar, pelo menos, equiparar a remuneração se nada tivesse acontecido. Mas, como tudo no Brasil, especialmente no STF, tem muita ideologia ainda, e o argumento do STF é de que a Constituição prevê que redução de jornada, especialmente com redução de salário, só pode acontecer com negociação coletiva, né? Não pode ser por acordo individual do empregado, e segundo essa corrente, o empregado é a parte mais fraca e não tem condições de igual para igual de negociar, de fazer um acordo com seu patrão. Então esse é o fundamento de quem segue essa linha de entender inconstitucional um acordo individual para suspensão ou para redução da jornada de trabalho. Tu já tem algum caso de empresa que já tenha tomado essa decisão, ou por tu estar aconselhando, tu tá orientando para que aguarde aí o dia 16, enfim?
É que a questão de aguardar não passa muito pelo advogado, né? A questão mais de caixa, de poder pagar a folha de pagamento. E quanto mais dias demorar para fazer esse acordo de suspensão ou de redução da jornada, mais dias o empregador vai ter para pagar na próxima folha, né? Então, como a medida provisória do dia 1º, do dia 2 de abril, quanto antes for feito esse acordo individual e comunicado ao Ministério da Economia e ao sindicato em até 10 dias, antes a empresa vai ter vai conseguir diminuir esse peso da folha do próximo mês, né? Porque o auxílio do governo vai ser pago a partir da data em que for assinado o acordo individual. Eu já vi de tudo, a gente tem clientes muito grandes, clientes muito pequenos, tem clientes que estão despedindo porque não tem outra alternativa, tem clientes que estão despedindo alguns, suspendendo o contrato de outros, e daí a gente nunca sabe tudo, né? Mesmo sendo supostamente especialista de uma área. Estava conversando com um amigo meu que tem uma empresa e ele me deu uma ideia que eu até repliquei para os outros clientes que iam adotar essa estratégia da redução da jornada de trabalho, porque quando a gente pensa no mundo linear, a redução a gente pensa, ele trabalha 8 horas, vamos passar com aditivo contratual que ele trabalhe 4 horas por dia. Mas daí ele teve a seguinte reflexão, que me parece legal e não é inconstitucional, de por que não reduzir os dias de trabalho, né? Ao invés de ser 220 horas, ser 110. Nessa condição, o empregado trabalha num dia, o outro empregado trabalha no outro. Vai trabalhar 8 horas por dia, mas dia sim, dia não. Reduziu a jornada pela metade, na prática, se olhar na ótica do mês, e com isso tu diminui os custos, né? De ter todos os empregados vindo trabalhar, recebendo vale transporte, por exemplo, quando tu pode estabelecer que cada um venha num dia, daí tu já diminui o custo do vale transporte. Eu achei boa essa alternativa, né? Eu ouvi um especialista trabalhista falando que isso seria uma alternativa desde que seja na semana, não no mês. Porque em função das tem que jogar isso dentro das 44 horas semanais, se forem reduzidas pela metade, mas tem que ser na semana e não no mês, né? Tipo, não posso trabalhar 15 dias, do dia 1 ao dia 15, do dia 15 ao dia 30 não trabalhar mais. O direito não tem resposta fechada para nada, né? Mas se ele usa o argumento das 44 semanais, eu uso o argumento das 220 mensais. Então, vai ter gente achando outras alternativas, não só essas duas também. Mas, enfim, eu acho que os empresários têm que tentar manter os seus negócios numa operação regular o maior tempo possível para tentar sobreviver. Muitas vezes esse tipo de conselho de um advogado trabalhista em nada é a mesma coisa, porque se não tem caixa para manter o pagamento da folha, não adianta muito, né? Mas o que a gente tem aconselhado é tentar, cobertor curto, tentar negociar com fornecedor, com locador, com outro tipo de insumo que tu tenha para a operação da empresa, preservar o empregado. Isso, não impactar nos teus colaboradores e tentar tirar aí de outros recursos, né? Os próprios aluguéis comerciais, existe aí já, de certo modo, todos flexibilizando em 30% e por aí eu venho negociando com vários clientes, assim, negociações também, onde a gente vem flexibilizando aí possibilidades dentro daquela linha de parceria, assim, a gente quer manter a relação, mas a realidade é essa. Claro que, né, ontem até estava ouvindo, nem me lembro o que foi, estava ouvindo uma live falando sobre o Estado, como que o Estado, principalmente Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, que são estados quebrados, poderiam maldosamente se aproveitar desse momento de pandemia, já que são estados quebrados, e aproveitar com isso, né, já a situação que já vinha adiante, se beneficiar. Claro, pode ser que tenham alguns aí que talvez nem estejam passando por tanta dificuldade e mesmo assim queiram fazer negociações, mas aí, né, faz parte do jogo e aí tá da índole de cada um também, né? E às vezes a gente vê essas medidas provisórias e leis em geral que são completamente desconectadas da realidade, como, por exemplo, aquela medida provisória que facilita o crédito para pagar a folha de pagamento. A gente vê muitos casos, empresas no Brasil que não têm fluxo de caixa para viver um mês. Eles vão ter que se endividar com bancos mais ainda
para aumentar as dívidas que já tem e acaba lá na frente vai estourar isso, né? Daí tu acaba às vezes criando outro problema, porque nesse caso, por exemplo, tu acaba tendo que dar estabilidade para aquele teu empregado Isso, sim. e, e vai ser beneficiado com esse empréstimo, auxílio do governo aí para a folha de pagamento. Sim, Então, e se no médio e longo prazo, por qualquer razão, situação piora, enfim, não consegue se reerguer, como que tu faz para fazer a manutenção dessa contrapartida? E aí, então, a tua bola de neve, ao invés de ter diminuído, ela vai aumentar, porque ainda tu tem uma multa indenizatória. e vai aumentar e vai estourar logo ali na frente, não vai demorar muito. Exatamente. Até o Uhum. fim do ano vai ser uma dificuldade para muita empresa sobreviver mesmo depois que as atividades voltarem à normalidade, né? E eu ainda acho que vai demorar um pouco. Acho que não vai só Uhum. abrir, acho que vai um pouco mais. Ô Henrique, deixa eu te fazer uma pergunta que fizeram ali sobre a questão da redução que a gente estava falando, acordo de redução, caso o colaborador não aceite, né? Quais são as consequências ou alternativas? Então, digamos que eu vá fazer um acordo individual, uma tentativa de acordo individual de redução de carga horária, e por algum motivo a pessoa não aceita, o colaborador não aceita. Quais são as consequências ou alternativas para isso? É, primeiro eu trago de novo à tona a questão da empatia, né? O empregado tem que entender que se o empregador está buscando essa alternativa, ela é importante, eu diria até vital para a continuidade do negócio e, consequentemente, do emprego dessa pessoa. Mas talvez aí resida a razão do Lewandowski no STF de dizer que as partes não têm o mesmo poder, né? Não é uma negociação em que as duas partes chegam com a Uhum, mesma. De fato, é um acordo. Se não for um acordo, se as duas partes não concordarem, não é possível usar essa prerrogativa. Talvez a pessoa, alguns mais corajosos, façam alguma resistência. A gente já soube de empresas que acabaram despedindo esse empregado sem justa causa. É uma alternativa ruim, mas se o empregador não tem dinheiro para pagar a folha de pagamento dessa pessoa, ela não vai ter outra coisa a fazer a não ser fazer essa rescisão. E já ouvi falar também de eventualmente aplicar a justa causa, mas daí eu acho que é coragem demais, é gostar de viver perigosamente e vai ter problema na justiça do trabalho depois. Eu que sou um uhum, cara que vê a CLT com uma certa parcimônia, também já acho demais esse tipo de atitude, né? Eu acho que vai do entendimento, vai do envolvimento de áreas como o RH nessa hora, por exemplo, de não deixar na mão do gestor e dar suporte para esse gestor de uma área mais operacional, que às vezes não tem a sensibilidade que o pessoal do RH tem, e tentar convencer o empregado de que é necessário, né? Mas efetivamente, se não for um acordo, não tem como usar essa prerrogativa dessa medida provisória. uhum. Legal. Sem dúvidas o que tu falou lá no início, né? O RH, nesse momento, ele acaba sendo um apoio muito importante, né? E muitas vezes a liderança não está preparada para lidar com esse tipo de situação, porque é uma situação completamente nova e toda a necessidade de acordo ou demissão ela é sempre muito delicada, muito difícil, principalmente num momento como esse é mais difícil ainda, porque uma coisa é tu tomar a decisão que tu precisa demitir por uma razão de não entrega, por exemplo. Né? Outra coisa é tu precisar demitir por uma necessidade real de falta de caixa. É muito complicado, é muito difícil. Né? Então, assim, o líder nesse papel, ele não estando preparado para isso, sem dúvidas, né? E mesmo estando preparado, é muito difícil, a gente sabe, é uma pessoa que está ali do outro lado e tu sabe que tu vai impactar a vida dela e que provavelmente ela não vai achar emprego na próxima esquina, porque não tem. A questão da... Eu fiquei encucado com o que tu falou antes ali da dificuldade das pessoas agora se conectarem efetivamente com os empregos que estarão disponíveis, porque vão ter que pegar a primeira coisa que aparecer, porque o emprego vai estar escasso, e que vai dar um retrocesso um pouco nessa evolução que já vinha de bastante tempo
da confiança entre as pessoas. Daí eu queria te perguntar uma coisa, porque eu já vi até a Carolina apresentar o produto que vocês trabalham. Não teria como usar a tecnologia para isso, através de recursos como o software que vocês vendem? Em que sentido tu diz de a gente Tentar identificar se a pessoa... diagnosticar que aquela pessoa efetivamente tem o perfil de ser contratada para aquela vaga e de ficar durante o maior tempo possível. Não, sem dúvidas, a gente consegue com isso trazer muito mais assertividade aí nas contratações e até mesmo no mapeamento dos times para entender quem deve permanecer e quem não deve, se for o caso, né? Mas tem coisas de motivação, muitas vezes, e de identificação com o negócio em si, que é independente de perfil comportamental, né? Mas sem dúvidas, com perfil comportamental e também podendo observar agora a forma como as pessoas estão lidando nessa situação de crise, tu consegue ver quem são as pessoas que também estão engajadas, né? Porque isso também fala muito de engajamento. Mas a minha preocupação ela é muito lá para frente, né? Mais a médio e longo prazo, assim, né? De realmente a coisa se reestabelecer e como é que se essa relação vai continuar nessa onda boa que estava e que isso é bom, porque é bom que as pessoas escolham trabalhar com a gente também, ou se a gente vai ter que ter um crivo ainda muito maior, né, no momento de um processo de seleção. E sem dúvidas, a gente poder usar aí a tecnologia a nosso favor, e aí entra muito do que a gente falou antes da confiança também. No momento que eu tenho a pessoa certa no lugar certo, o meu nível de confiança também num teletrabalho aumenta, porque eu sei que aquela pessoa tem as habilidades para fazer aquilo para o qual ela foi contratada para fazer, enfim, na posição correta, né? E, consequentemente, ela vai estar sendo mais produtiva e vai estar sendo mais feliz, né? Então, a ideia é que sim, que a gente consiga minimizar isso. Então, mais do que nunca, fazer gestão de talentos e fazer contratações mais assertivas, sair da subjetividade, vai ser mais ainda importante. Olhando aqui o comentário do Nicolas, que é o nosso sócio que coordena a nossa filial lá de Florianópolis, ele informa ali que a Renner foi a primeira grande empresa do Rio Grande do Sul a fazer um acordo com o sindicato e reduzir a jornada de salário dos empregados. Essa é uma outra dica que a gente tem dado para alguns clientes. Se eles têm acesso ao sindicato dos empregados, se antecipem, vão até o sindicato, proponham uma negociação coletiva, que daí argumentos como esses do Lewandowski no STF caem por terra. As empresas que agirem dessa forma, se anteciparem, não vão se incomodar na justiça, porque nunca vai ser invalidado esse acordo coletivo direto com o sindicato, né? Então, fica boa dica aí do Nicolas, porque tem muitas empresas que têm muito acesso, e normalmente pelo pessoal do RH de novo, que tem tato para lidar com essas coisas, que são complicadas, né? A gente tem que se colocar na pele do empregado mesmo, que deve estar apavorado de não ter um emprego no próximo mês, de manter sua família. Então, se a gente procurar o sindicato dos empregados que ajude toda aquela massa, e até porque facilita, né? Ao invés de ter que negociar com 50, 100 empregados, negocie direto com o sindicato e ele chancela essa opção por ti, né? Então, é uma medida mais segura e mais prática do que tratar com cada um dos empregados. Legal, joia. Boa dica. Outro exemplo aí que outro dia eu refleti bastante sobre os ganhos e aprendizados, né, desse período. A gente viu empresas que já eram referência como inovadoras se reinventando muito rapidamente, né? A Dobra, que é um exemplo nosso aqui de Montenegro, e a Startse, que é uma empresa com abrangência nacional aí, mas eles já tinham uma vibe bem digital, tecnológica, então para eles foi fácil. Se eu não me engano, as duas em 48 horas reinventaram o seu negócio, né? A Startse, daquelas missões para o Vale do Silício, agora é basicamente uma plataforma de ensino à distância. E a Dobra, que eu acho mais maluco ainda, que vendia carteira de papel, também está dando cursos de graça, e de graça ainda, né? Que eles também estão aproveitando esse momento para entender como é que eles vão ressurgir depois dessa crise. Então, esse é mais um dos ganhos.
Outro ganho que daí eu queria contar um caso nosso é de essa possível redução de custos em eventualmente entregar uma das salas de Porto Alegre. Quem sabe a gente não pode aplicar essa verba, não para ficar no bolso dos sócios, mas efetivamente para ser utilizado para aprimoramento pessoal e profissional das pessoas que trabalham conosco. E com isso, obviamente que a estrutura vai ganhar mais, porque elas vão trabalhar mais e melhor, entregar mais para o escritório, consequentemente, entrega mais para os seus clientes. Então fica aqui a provocação para outras empresas que vão passar pelo mesmo aí para começarem a repensar suas estruturas, seus custos e utilizarem isso de uma maneira mais inteligente e naquilo que talvez seja o coração, o pulmão de qualquer empresa, que são os colaboradores, né? É melhor gastar, entre aspas, investir neles do que gastar em estrutura que muitas vezes não serve para nada. Só serve para as pessoas sentarem uma do lado da outra e mandarem e-mail uma para a outra. Aqui entra bem aquela... A gente vinha falando muito de transformação digital e muita preocupação se as pessoas vão ser substituídas, e o RH discutindo muito sobre isso sempre, assim, a gente... Né, nos últimos congressos, palestras, debates, esse sempre era o assunto. E agora, assim, acho que não tem nem mais discussão, né? Não precisa nem a gente discutir sobre isso, porque se existe uma certeza de que as pessoas, sem dúvida, são fundamentais, né? A tecnologia, se a gente ficava debatendo, né, qual era a importância, ela segue sendo muito importante, mas sem pessoas não adianta tecnologia também. Então, pessoas são fundamentais, sempre serão fundamentais e sem dúvidas, né? Poder investir nas pessoas, poder desenvolver, poder muitas vezes utilizar esse recurso, como tu mesmo disse, para o desenvolvimento do capital humano, para o nosso desenvolvimento. Isso é um legado que fica para sempre, né? E nas coisas materiais se perde. Eu ouvi um outro especialista falando que eu gostei muito, assim, que ele disse que uma grande oportunidade que a gente vai ter desse momento é limpar, é fazer uma limpeza de tudo aquilo que não é necessário. Né? Então, quantas coisas que a gente tinha, e eu acho que isso vale não só para as empresas, vale para nós também, enquanto família, pessoas, assim, quanto do quanto de coisas desnecessárias que a gente investia dinheiro, e seja na empresa, com estruturas, com necessidades, que a gente está vendo que, cara, não é preciso, né? Vamos usar isso para outras coisas, né? Vamos usar, como tu disseste, né, para o desenvolvimento, para o conhecimento. Vamos limpar e deixar só o que é realmente essencial. E esse momento... O custo de um aluguel nunca vai se reverter diretamente para uma empresa, né? Mas o investimento do mesmo valor para as pessoas que trabalham ao teu lado, com certeza vai trazer resultado para a pessoa e para a empresa. Eu não tenho a menor dúvida disso também. A gente tem anotado alguns temas de casa aí para refletir, para quando voltar à normalidade, botar na mesa e decidir o que é melhor para a empresa e, consequentemente, para os clientes e para toda a cadeia produtiva. Eu acho que a gente tem que botar essas ideias, sair do papel, botar em ação e difundir isso o quanto der. Henrique, aqui o reloginho está aqui indo no 1h21, 1h20, vai acabar a nossa live. Então, para a gente não terminar ela sem se despedir, quero te agradecer muito pela participação, foi excelente, adorei poder conversar contigo, foi muito boa a troca e seguimos firmes e fortes. Legal, de novo te agradeço o convite, de novo sou fã de vocês aí da Grow, sigam fazendo o excelente trabalho que vocês vêm fazendo, que na prática vocês acabam influenciando positivamente nos clientes que vocês atendem e empresas boas vão sobreviver e com parceiros legais como vocês, a tendência é todo mundo sobreviver e sair melhor dessa. Parabéns aí, obrigado de novo. Imagina, a gente que agradece. Um abração. Tchau. Tchau, tchau.